Ai, se vai dar certo, se não vai dar certo. Ai, uma vez eu já fiz e não deu certo, e eu já fiz 2 vezes e não deu certo, e eu tenho medo de fazer uma terceira e não der certo. Então é esse medo que tem que ser trabalhado dentro do teu potencial, dentro daquilo que você pode fazer. Boa noite, boa noite. Vamos entrando a mais uma live de quarta-feira. Hoje nós vamos falar sobre desapego. Como a gente desapega para ter paz, gente? É o tema da live de hoje. E por que desapegar é importante, gente? Por que desapegar é importante para a gente cocriar? Para que nós não ficamos... Quando a gente começa a cocriar, a gente começa a almejar, às vezes, determinadas coisas que nem a gente mesmo acredita que vai dar conta da cocriação. Então, o desapego é importante para que a gente não crie nenhum tipo de expectativa em cima da nossa cocriação. Mas o desapego também é necessário após cocriação. Desapego de não perder, o desapego de não ter mais aquilo por perto, desapego de talvez isso é bom demais para ser verdade, que aí entra no campo das crenças religiosas, nas crenças dos padrões repetitivos e das crenças limitantes. Então, o desapego é muito importante, gente, porque é onde a gente para de depositar todas as nossas expectativas em determinada coisa ali, entendeu? A gente cria um objetivo, um plano, um foco para a nossa cocriação. Mas como a gente desapega para manter a nossa paz mental, espiritual, então a gente acaba tirando todas as expectativas daquele processo. E na realidade, às vezes, aquele processo é muito melhor. Por quê? Porque ele vai fluir melhor, porque não vai ter o efeito zenão. Então, o desapego é fundamental para isso, para que nós possamos cocriar e deixar a nossa cocriação fluir, gente. É muito interessante, porque o apego, em geral, ele envolve muitas emoções. E são emoções que a gente tem que dar uma parada e olhar. Porque tem muitas emoções, muitos desses sentimentos, que também, às vezes, eles não permitem que a gente ultrapasse os limites, né, do que a gente pode, do que não pode, para o nosso corpo, para a nossa mente, tanto para o bem como para não tão bem a decisão desses sentimentos. Então, a maior parte das vezes, quando a gente trabalha muito essa questão do desapego de relacionamento, de trabalho, de cocriação, a gente começa a adquirir um conhecimento que sim, é possível a gente ter alguma coisa, mas sim, também é possível a perda daquela coisa. Então, a gente vai eliminando expectativas. Por quê? Porque sim, eu posso perder alguém e essa posse ela vai parando de afetar a sua cocriação, porque você cocria, você manifesta a sua cocriação, né, mentalmente, emocionalmente, vibracionalmente, e aí você deixa fluir para o universo. Sem nenhum tipo de apego. Se vai dar certo, se não vai dar certo, mas você continua mantendo a sua vibração para que aquilo flua da maneira que você quer. Quando a gente também trabalha essa questão do desapego, meus amores, a gente vai se tornando mais flexível. Então, talvez as nossas cocriações não sejam 100%
daquele jeitinho que a gente cocriou, mas a gente está quase chegando perto, que vem a consciência da gratidão. Então a gente começa a agradecer antes de conquistar, já por desapego, porque nós temos tanta certeza que aquilo vai fluir de uma forma bastante positiva, que a gente acaba abrindo mão da expectativa, da ansiedade, do medo, e a coisa vai, né? É uma beleza. Muito difícil desapegar, principalmente de uma pessoa. Então, o apego a pessoas de relacionamento é um tema que, né, daria uma live só para esse tema. Mas por que é difícil desapegar para você? Por que é difícil? Conta aí para mim, para ver se a gente consegue engajar com a sua ideia. É muito difícil desapegar, principalmente de uma pessoa de relacionamento de muito tempo. Por que você acha isso? Porque as pessoas, quando elas são desapegadas, elas têm essa capacidade de sentir grandes quantidades de amor e demonstrar afeição, mas elas sabem também quem merece, quem não merece, em que ocasião merece. E as pessoas desapegadas, elas aprendem a não desperdiçar suas energias. Desperdiçar suas energias em ocasiões, com pessoas que às vezes nem merecem a tua atenção, né? Ela tá falando que é 16 anos ali. E aí vai desapegando, né? E vai acabando reduzindo esse estresse, essa ansiedade. E quando você vê, você está realmente tão desapegada das suas cocriações que elas acabam se manifestando simplesmente porque esses campos vibracionais compreendem que, como você não está estressado, você não está tendo um surto da ansiedade, você não está passando mal por aquilo que você quer, ele lê que você possui. E quando isso acontece, a tua frequência realmente atrai. Então, o desapego, gente, ele é importante para manter tua alegria, para manter tua paz, para manter tua harmonia, para manter o teu equilíbrio. Esse processo de desapego, quando você vai realmente desapegando, você vai dando foco para pessoas e situações que às vezes você não dava antes e não via que tinha outras pessoas tão interessantes quanto algumas que você teve que se separar e perder por apego, né? Então, quando ela desapega, cada um vai para o seu lado, né? Tem que seguir o caminho. Que bom. Então, esses processos de desapego, eles são naturais, são dolorosos, mas aí que tá, você tá pegada ao quê, né? Nas coisas boas que aconteceram um dia e que estão acontecendo agora, não estão, então é melhor cada ir para um lado mesmo. Gente, tem vários tipos de apego que a gente teria que trabalhar nesse processo, mas é muita informação para uma live e isso requer que a gente trabalhe muito a nossa inteligência emocional em cada uma dessas formas de desapegar. Então, principalmente, que nem a gente está falando aqui, de relacionamento, que tem que desapegar, às vezes é uma situação bastante dolorosa e é muito marcante, porque mexe muito com a autoestima. Mesmo, né, que o relacionamento, ela está falando sem brigas, na paz. Que bom.
Mas mesmo que seja sem briga e na paz, são coisas que mexem muito emocionalmente e mexem com a nossa autoestima. Então, às vezes, as pessoas começam a procurar em seus parceiros pessoas para também melhorar esses processos de autoestima, melhorar a sua segurança, e aí acabam perdendo depois os seus parceiros e também se sentem como se elas tivessem perdido essa autoestima, esse amor próprio que o outro trazia, quando na realidade sempre esteve com a gente. Então tem que desapegar, gente. Hein, querido anjo humano, tá fazendo sentido para você que desapegar é um ponto fundamental para cocriar? Porque quando a gente desapega, a gente vai criar vários vórtices de energia positiva na realidade, né? Então, muitas formas de desapego a gente tem que trabalhar para cocriar e manifestar de uma forma legal e positiva. O desapego emocional, que é esse que a gente está falando, né? É o apego da emoção, que às vezes a gente pode até tornar algumas pessoas prisioneiras, ou em situações ou relacionamentos ruins, gente, e acaba se apegando, porque relacionamento, às vezes, você nem ama mais, mas cria-se um vínculo até mental, meio manipulatório entre o casal, que eles não conseguem mais se soltar por medo que não sabe nem do que é. Mas isso é assunto para outra live. De qualquer forma, é o desapego que nós estamos falando aqui, que é um desapego material, é um desapego emocional, onde a gente, aos poucos, vai trabalhando essas questões com as pessoas que estão ao nosso redor, desapego até conosco mesmo, com coisas pequenas, às vezes, de ficar remoendo situações durante o dia inteiro, fica remoendo briguinha que teve, gasta muita energia com assuntos desnecessários, quando na realidade a gente deveria estar fazendo um trabalho de desapego daquilo que não acrescenta em nada e tentando criar um apego a outras coisas que nos acrescentam, que nos auxiliam e que nos ajudam nesse processo de crescimento, não é mesmo? Então, tem o desapego emocional. Tem que desapegar de pessoas, de situações, porque quando a gente se apega excessivamente a coisas negativas, deixamos de ver coisas muito positivas que estão acontecendo. Por apego a ficar, às vezes, até focando em coisas que não são tão legais. Desapega emocionalmente, para que quando você cocrie, você não flua pensamentos negativos que vêm sabotar a sua cocriação, tipo efeito Zenão. Ai, não vai dar certo, e se for, e se não for. E aí você vai ter um desapego, você fala, não, vai dar tudo certo, porque eu sou um excelente cocriador, sou um poderoso cocriador do meu universo, e o que eu vou cocriar agora vai se manifestar. E eu não preciso me preocupar. E é por isso que aí o processo do desapego é tão importante na cocriação, tá? E isso a gente falando em termos de coesão criacional, né? Essa técnica que a gente, né, que eu desenvolvi há muitos anos e que eu utilizo com os meus mentorados e os meus clientes, que é essa coesão com a tua própria com a tua própria criação, onde você busca suas próprias respostas de acordo com o teu processo. É bem interessante. Tá? Se quiser saber mais informações, você clica nos links da bio ou entra no nosso site. Gente, outro desapego que é muito importante, o desapego material. Por quê? Porque às vezes a gente se apega a determinadas coisas materiais, por exemplo, carros, joias, e as pessoas não, elas
Em alguns momentos, até são joias que foram dadas em determinados momentos de muita alegria, mas que depois ela até criou uma memória, uma lembrança não tão positiva. E a pessoa fica guardando aquela joia, aquele objeto que não traz uma recordação legal. E é um apego, né? Porque, ai, eu ganhei, é bonito, é caro, ou alguma coisa assim, mas você acaba trazendo e segurando uma energia de umas vibrações que não são legais. Não é porque o anel é bonito que ele vai ser produtivo. Talvez, se você abrir mão desse anel e deixar ele embora de uma forma positiva, claro, pode ser que você ganhe 3 outros anéis depois. Porque quando você abre mão de algo, o universo tende a trazer outro parecido daquele que você gostava, que você vibrava numa frequência de alegria, tá? Então, meus amores, anjos humanos, vamos desapegar das energias materiais que você tem, né? Qualquer coisa que você sinta muita necessidade é um apego material. Então, começa a desapegar, vende coisas que você não precisa mais, doe, sabe aquela camiseta de ex-namorado que você guarda porque acha camiseta boa para dormir? Mas não rola mais, né? Você fica ali pensando no ex-namorado, usando a camiseta do ex-namorado, que o ex-namorado era legal, que talvez não vai encontrar outra pessoa igual. Então, você acaba nutrindo uma frequência de apego tão grande que o universo lê que você está ainda com aquela pessoa e não traz outro. Faz sentido para vocês? Então, até agora temos desapego emocional, onde nós vamos desapegar de qualquer tipo de expectativa que a gente possa criar em relação a nós mesmos até e outras pessoas. Aí nós temos o desapego material, onde realmente às vezes a gente precisa deixar aí algumas coisas materiais na nossa vida para que outras venham, né? Para que todas as cocriações que você está fazendo agora, modernas, novas, coisas assim legais que você está cocriando, talvez não tenha espaço na tua energia. E aí é necessário que saia algumas coisas para que entre outras. Então, para cocriar e manifestar coisas novas, desapega de coisas que têm um cunho muito, muito emocional e que você passaria mal se perdesse uma joia, alguma coisa. Não é para sair jogando as coisas fora, mas façam rituais de desapego, gente, de corte, tá bom? Fazer uma meditação de corte de vínculo e vou deixar lá no YouTube para vocês. E falar em meditação, hoje tem uma meditação nova no canal. É uma meditação que eu atraio. Ela ficou bem forte, ela ficou bem poderosa. Então, se você quer atrair alguma coisa e começar a condicionar e reprogramar sua mente para atrair coisas boas, depois que eu acabar essa live, corre lá no YouTube e já faz para dormir a meditação. Pode ser escutada o dia inteiro, pode ser ouvida de manhã, à tarde, de noite, quantas vezes você quiser. É só deixar rodando e as frases vão falando e você vai repetindo mentalmente para que você sinta essa vibração, tá? Daí, quem sabe, eu faço uma de corte. Mas hoje tem meditação nova no canal, não perca. Gente, outro tipo de desapego que tem que ser trabalhado para que as cocriações se manifestem de uma forma muito legal é o desapego circunstancial. Eu acho que de todos os desapegos, o circunstancial é o desapego mais complexo para
todo mundo, que é o desapego de acontecimentos, tantos bons quanto não tão bons. Então, às vezes, a gente deixa de viver no presente porque a gente lembra de um passado magnífico, quer voltar lá, mas ele não existe. Deixa de viver o futuro porque não vê muito um futuro dentro daquele passado, porque está lá ainda, e não vive o presente. Então, o desapego circunstancial ele é muito complexo, porque se nós ficarmos nesse looping, sempre retornando para o passado, às vezes obcecada com algumas vivências que a gente passou na juventude, tanto boas como ruins, gente. Qualquer relação particular, talvez um abuso, alguma coisa que possa ter te marcado emocionalmente, ela tem que ser trabalhada, essas emoções, para que haja um processo de desapego circunstancial, onde nós vamos deixar que essas energias que estão ali, elas comecem a ser também levadas nesse novo fluxo energético que você está passando. Então, muitas memórias que a gente guarda são memórias que, na realidade, ainda estão cocriando para nós e cocriando muito depois de tantos anos, gente. Então, são memórias que às vezes cocriam coisas boas, que bom, mas às vezes elas não cocriam coisas tão boas. Então, também devemos prestar atenção nas energias de eventos que a gente traz constantemente para o presente. Eventos do passado que tendemos a trazer para o presente, simplesmente porque a gente gosta de contar aquele caos. Eu tinha esse namorado, que ele fez isso comigo, que ele fez aquilo. Mas já faz 2 anos e você continua contando essa história para as pessoas, sendo que a energia que se gasta nesse processo de desapego circunstancial te leva constantemente a um passado onde você se sente bem, confortável com a situação, mas que não tem mais nada lá. E você perde muito tempo deixando de viver o seu presente por também não ter um foco num futuro próximo. E aí o seu presente ele fica completamente suspenso no ar, porque você vive de uma história no passado que não existe, também não foca em você o suficiente para gerar energia para o futuro. Então tem que desapegar de acontecimentos, tem que desapegar de situações, até algumas músicas, gente. Sabe? Tem música que tem que desapegar. Umas músicas muito tristes, que talvez de criança, né? Meu pai e minha mãe gostavam muito de bolero. Tem umas músicas muito bonitas, mas tem umas músicas meio tristes. E eu gostava de ouvir bolero por causa deles. Só que daí eu comecei a entender as letras e eu falei, ai, gente, não tem como ouvir esse bolero mais. Porque a letra é pesada, porque a letra te deixa triste, a letra faz você ficar meio boêmio, entende? Então, até algumas músicas que não deixa de não ser um desapego, né? Que tem que ser feito. E ele é circunstancial, porque é uma música que tem toda uma carga emocional de uma situação que você viveu, com um namoradinho na escola, e que aí vai liberando essa energia para que, com esse processo de desapego,
comece a entrar novas frequências, novas energias, para que você também possa trabalhar suas carências, seus medos, suas angústias, porque nós temos o apego positivo, numa dose equilibrada, que é aquele apego natural, mas tem uns apegos que são bastante negativos e causam muito conflito, pode causar vários problemas na autoestima, na autoconfiança, porque se a pessoa está muito apegada e sofre impactos muito grandes em relacionamentos, ela pode quebrar, né, mentalmente, emocionalmente, e esses apegos se tornarem coisas extremamente tóxicas e negativas. Então, precisamos dar importância mais para essas questões que causam estresse, que nos causam angústia. Você vai analisando e observando situações, talvez até pessoas que chegam na sua vida e que te causam desconforto, que te causam angústia, que te causam raiva, gente. E aí você tem que parar e perguntar: é isso que eu mereço? É esse tipo de gente que eu quero atrair na minha vida? É isso mesmo, universo? O universo deve ter uma produção, né? Tem que perguntar para a produção do universo. É isso mesmo, produção do universo? Então, esses processos têm que ser analisados. Quais são os apegos negativos que você está gerando no seu coração, na sua mente, que também não permite que flua as suas cocriações, né? Que são esses apegos negativos? Situações que aconteceram, que te causaram dor e sofrimento, e que agora retornam de tempos em tempos. Parece que é um fantasma que quer te assombrar, e que você acaba caindo na mesma situação, cometendo os mesmos equívocos, mesmo erro. E por isso que às vezes precisamos trabalhar também os nossos apegos negativos, verificando onde estão essas emoções que estão nos bloqueando, que estão nos segurando ainda para trás, quando a gente já deveria estar quase que voando, não é mesmo? Então, é preciso que comece a aceitar mudanças repentinas. Mudanças repentinas é quebra de padrão. Quebrou o padrão, você viu onde estão esses focos de apego, começa a trabalhar. Começa a fazer terapia, vem aqui para a live, faz mentoria, mas começa a trabalhar esse padrão, gente. Faz meditação lá no canal, para ir reprogramando todas essas questões, que são mudanças que podem acontecer muito rápidas ou não, mas que são partes constantes da nossa vida. E aí, de acontecimento em acontecimento, pode ser relacionamento, pode ser trabalho. A gente vai vendo que a gente relaxando, as energias fluem e a gente vai se tornando melhor sucedido e vai conseguindo conquistar as coisas que desejamos. E a única posição também que nós temos é não julgar e criticar tanto o caso de profissionais da área do trabalho. Às vezes a gente está trabalhando e acaba fazendo essas críticas dentro dos escritórios, no próprio serviço, que não acrescentam em nada, não trazem nenhum benefício. E cria-se uma energia, porque é invisível, de mal-estar. Então, tem como desapegar também do que os outros estão fazendo. Não importa o que eles estão fazendo, importa o que você faz. E você está fazendo bem feito, você está feliz com o que você está fazendo, então você não precisa se preocupar com o que os demais estejam fazendo. Ah, mas eu sou chefe, eu preciso exigir. Então você vai cocriar funcionários, né, que vão auxiliar você a desenvolver aquilo que você gosta, que você quer, que você se propôs a fazer. Então aí vem de novo o desapego.
Ai, mas eu quero que faça isso, faça aquilo. Você vai também pedir funcionários que vão agregar em determinadas funções na sua empresa, que não vão dar problema, mas que você também vai desapegar e acreditar que o universo vai te trazer o melhor, porque você está cocriando nessa vibração, sem controle, não é? E aí você vai controlar o que? Somente o que você sente, você vai controlar somente as energias que estão em você, para que você vibre numa frequência bem legal e atraia pessoas bem legais, para que você possa ter um ambiente saudável, para que você trabalhe, para que você tenha um relacionamento, para que você tenha amigos. Então, o passo é desapegar, né? Mas é aquele desapego tranquilo, né, gente? Sem muito, é um desapego saudável, necessário para continuar a nossa vida, né? Porque tem eventos muito ruins que a gente tem que ir meio a trancos e barrancos se adaptando, porque às vezes as circunstâncias da vida são tão ai, é um combate tão grande, né, que a gente acaba também cansando. Então, desapegar nesse momento, um desapegar saudável, seria mais do que fundamental para que você não sofra, porque você não merece passar por esse sofrimento. Vocês sabiam, gente, que a maior parte do desapego que a gente sente é por medo? Quer dizer, a maior parte do apego que a gente sente é por medo. Medo de ficar sozinho, medo de ficar solteiro, medo de não ter dinheiro, medo que tudo, gente. Medo de sentir amor. Vocês sabiam que tem gente que tem medo de sentir amor de verdade? Que a pessoa se apaixona e ela fica com medo de sentir aquele amor? Por quê? Porque já teve relacionamentos anteriores onde teve um trauma muito grande. E aí, quando ele amou, ou ela amou muito, muito, muito e sofreu, isso fica como uma ferida, uma memória. Então, quando a pessoa dispara essa emoção de novo, de um amor muito intenso, muito profundo, às vezes ela se sabota e não vive esse amor, porque ela está ainda apegada às sensações e emoções de lá de trás, de um outro relacionamento que nem tem mais nada a ver, mas que está apegado. Então vamos fazer esse desbloqueio. E por isso que tem que meditar hoje lá com a meditação do Eu Atraio, para reprogramar nossa mente a atrair coisas melhores, atrair coisas mais positivas, atrair coisas legais, né, gente? Que aí, ao invés de ter controle da vida alheia, a gente vai ter controle sobre a nossa vida, que é bem melhor. E aí, muitos acontecimentos que vão surgir vão ser porque a gente sabe que a gente está conduzindo nossos pensamentos e nossas emoções de uma maneira mais madura, mais viável, mais produtiva. E o melhor de tudo, positiva, não é? Gente, faz sentido para você que desapegar para cocriar e ter paz é fundamental? Não é? Total sentido, né? Desapegar para ter paz, gente. É ótimo ter paz. Que nem a gente está fazendo a mentoria, aí algumas pessoas falaram, daí teve bate-boca no escritório, eu nem liguei. É tão saudável, é tão melhor, você sabe, você olha, você fala, mas para que eu vou bater boca, né, gente? É uma energia que não vai levar a lugar nenhum. Então, a questão desses focos, toda a sua concentração, você tem que focar
e começar a pegar na esperança, nos seus sonhos, nos seus desejos, que é assim que você desapega do passado, de coisas que não fazem mais sentido. Quando você começa a criar novos vínculos de apego com coisas que nutrem a tua alma, que nutrem o teu coração, que nutrem a tua mente, que nutre você, né, como ser humano, como pessoa, como criança interior. Aí vai nutrindo, né? Então é maravilhoso. Como que a gente vai resolver o desapego? Como vamos trabalhar desapego? De novo, se apegando a novos sonhos, a novas questões de realidades, cocriando novas manifestações, focando mais nas questões suas do que de outros, sempre sentindo muito essa vibração de amor para que você realmente manifeste suas cocriações ao seu redor, assim beneficiando aqueles que você ama. E aí desapega, e aí o efeito Zenão não acontece, a sua cocriação vai acontecer, e é tudo muito simples, é um processo muito prático, e que são dicas que dá para usar todos os dias, que parece que não, mas é, gente. Que é muito bom. Trabalha a autoestima. Desculpa. Trabalha a autoestima. Começa a focar mais em você. Desapega daquela menina de 13 anos que era gordinha, que ainda existe, e se de vez em quando fala, ai, se eu não fosse gorda daquela época, sabe? Desapega. Independente, gente. Seja feliz, gordo, magro, alto, baixo, independente da sua escolha. Seja feliz. Então, desapega de todas as pessoas que podem ter te criticado, te humilhado, sido grosso, que te colocou para baixo. Desapega. Para que você possa trabalhar a tua autoestima e ver que tem muitas qualidades maravilhosas aí, que você não lembra porque você só ouve essas coisas na sua cabeça. E quando vai desapegando, você vai dizendo, nossa, mas eu tenho tantas outras qualidades que eu não me lembrava. Então, esse trabalho da autoestima para a gente desapegar para ter paz é importante, porque a gente vai se reconhecendo novamente, a gente vai se centrando, vai ficando mais feliz. E a coisa flui, né? Enfrentar os nossos medos. Ai, se vai dar certo, se não vai dar certo. Ai, uma vez eu já fiz e não deu certo, e eu já fiz duas vezes e não deu certo, e eu tenho medo de fazer uma terceira e não der certo. Então é esse medo que tem que ser trabalhado dentro do teu potencial, dentro daquilo que você pode fazer. Enfrenta o medo. Começa a trazer tua coragem, teu bem-estar, e você começa a se conscientizar que você acredita no teu potencial e você começa a curar determinadas partes suas que necessitam cura, sabe? E é ótimo, gente, porque aí a gente vai entendendo que a gente não precisa de elementos exteriores para encontrar a satisfação, que a gente só estava apegado em determinadas coisas que não faziam mais sentido, mas a partir desse momento que a gente desapega, a gente começa a ver que a gente se basta. E que eu não preciso ficar apegado a nada, porque tudo flui muito, naturalmente, em abundância. E aí se torna uma consciência. Que a gente não precisa se apegar, porque a gente sempre vai ter muito daquilo que a gente quer, deseja, né? Então, desapega também desse controle que eu estou falando, que eu sempre falo, do controle externo, né?
vocês têm que controlar todo mundo, como as pessoas são, como elas comem, o que elas vestem, se elas têm que isso. Então é um controle que você gasta controlando a vida alheia, quando na realidade, às vezes, a nossa vida não está tão legal quanto a gente acha que está. Então, os outros podem estar olhando de fora e dizendo, nossa, a vida dela está um caos. E você querendo dar pitaco na vida alheia, né, gente? Então, a gente tem que aprender juntos nessa questão. Sempre um amigo de verdade falar a verdade para você, para que você melhore. Que aquela coisa, se não for falar alguma coisa que acrescente, é melhor não falar. Eu prefiro um amigo que fale a verdade e eu melhore e mude, do que pessoas que não falem e eu fique eternamente prejudicada, apegada, né? Não conseguindo trabalhar meus desapegos. Eu prefiro amigos sinceros. Então, mas ao mesmo tempo não assumir responsabilidade demais pelo que acontece com os outros e esquecendo que você sempre é a prioridade desse processo, gente. E uma frase que eu sempre digo para todo mundo: aceita que dói menos, porque é o que é. Sempre falo, aceita que dói menos, começa a encarar a realidade para desapegar. Tem pessoas que vão ser sempre de uma forma, talvez elas não queiram mudar, elas não estejam prontas para mudar, e se você se apega a esse tipo de situação, você vai sofrer de novo, por quê? Por causa do controle, por causa que você quer que seja diferente, quer que seja como era antes. Então, são milhares de outros pequenos detalhes que, quando você vê, você está preso e apegado de novo a pessoas e situações. Então, permita que a vida siga um fluxo natural. Se não deu, não deu, né, gente? Se tiver que partir, deixa que vá. Que nem a Val estava falando ali de separar, né? Porque, às vezes, resistir a essas situações causam mais sofrimentos. Então, não se apega, porque são sensações de impotência, são sensações que machucam. Então, desapega e deixa que essa energia flua para o teu próprio bem. Então, meus amores, a vida é assim, né? As coisas chegam, as coisas vão, nascem, morrem, e quanto mais nós pudermos deixar a nossa mente, o nosso coração livre, para que a gente não se apegue a situações ou coisas ruins, pessoas ruins, que tiram e sugam muito a nossa energia, e começar a se apegar mais a situações boas, com frequências mais positivas, vibrando e tentando viver uma energia melhor, né, no nosso dia a dia, desapegando de situações de doença, focando na saúde, desapegando em situações de brigas e tentando focar em processos mais harmoniosos. E eu não estou falando nem de relacionamentos externos, mas com você mesmo. Que é difícil, né? Às vezes as pessoas falam dos animaizinhos que morrem. Ai, mas ele foi meu parceirinho durante tantos anos. Mas é um apego, né? Que se ele estava velhinho também tinha que partir. E não pode ficar segurando, assim como nossos queridos pais, avós, irmãos, que às vezes precisam desencarnar porque cumpriram a sua missão. E aí a gente está apegado e causa muita dor e sofrimento. Para todos, né? Então a gente tem que aceitar e deixar o fluxo do universo levar de uma forma muito positiva essa energia, para que a gente não fique preso, né? E aí a gente pode cocriar e manifestar coisas maravilhosas e sim se apegar a outras coisas que vão acontecer e que a gente vai poder manifestar, que a gente vai poder criar e fazer melhor. Sumas, vamos trabalhar
nosso desapego, para que a gente possa fluir e se apegar a coisas melhores. Solta do passado, né, gente? Então, eu acho que é isso aí, meus amores. Gratidão, gratidão, gratidão. Até a semana que vem. Semana que vem a gente conversa de novo. Muito obrigada pelo seu tempo aqui comigo, pela sua paciência. Que bom que eu possa ter esse tempinho com você nas quartas-feiras aqui. É sempre muito legal conversar com você. Até semana que vem. Beijo nos seus corações. Fiquem em paz. E tchau, gente. Gratidão. Desapega. Vamos ser felizes, né? Desapega da tristeza e se apega na alegria. Gratidão vocês, meus amores. Fiquem na luz, tá bom? Tchau.